Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Feliz pela sua companhia, feliz por ter você como meu amigo, seguidor aqui nesse canal. Quero agradecer de todo o meu coração a vida de todos vocês que já se inscreveram no canal, tá bom? Olha, é muito importante caminharmos juntos e a cada dia o canal vai chegando lá e pessoas vão sendo contactadas, mas é muito importante você ver o vídeo. Nós procuramos ministrar cerca de 10, 12 minutos, exatamente para que você possa ver o vídeo todo, e por isso fazemos uma série, não é? Nossa série em curso, amados, é A Voz que Decide. Olha, nós liberamos há poucos dias essa palavra na igreja, sede em Capão Bonito. Deus falou poderosamente. Você pode até consultar e vai encontrar aí nas nossas redes sociais. Amados, a voz que decide. Esse tema me chamou muito a atenção, porque muitas vozes têm se levantado nesse mundo. E nos últimos tempos isso tem sido frequentemente com um crescimento assustador. Então, muitas vezes nós ficamos confusos. Será que é isso mesmo? Parece que as vozes estão confundindo. E eu vou citar um exemplo bem claro. Quem se lembra do precursor de Jesus, João Batista? Muito conhecido, muito falado. João Batista foi chamado para ser o precursor de Jesus Cristo, do Filho de Deus. E ele se confundiu. Foram muitas coisas que aconteceram. Então, amado, se João Batista se confundiu, você imagine eu e você em nossos dias com a tecnologia lá em cima. Vamos ver alguma coisa do texto de Mateus capítulo 11. Fala de João Batista e Jesus, né? E aqui, amados, olha o que diz. A palavra diz assim, ó, quando acabou de instruir os seus 12, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Gente, que pergunta estranha é essa? A Bíblia está dizendo aqui que João Batista estava preso. E na prisão ele começou a ouvir o que Jesus estava fazendo. Ele começou a ouvir o que Jesus estava fazendo. Eram milagres em cima de milagres. Vamos fazer uma analogia comigo? João Batista era o precursor de Jesus, foi ele que batizou Jesus, ele foi o pregador no deserto, né? João Batista, o pregoeiro. E agora, irmãos, ele está preso por uma situação. Não vou entrar no mérito da questão, da situação da prisão de João Batista. Mas a prisão mexeu com a cabeça dele de um jeito que ele começou a ouvir falar que Jesus estava fazendo, curando, libertando. E ele chamou seus discípulos e falou: olha, vão lá, pergunta para ele se ele é o Cristo ou se nós devemos esperar alguém ou algum outro. Gente, por que deu essa confusão na cabeça de João Batista? Primeiro, na mente dele, quando ele viu falar que Jesus estava fazendo, curando, libertando, talvez a mente dele cobrou ele: peraí, e por que ele não vem libertar você? Você não foi o cara, o profeta, o precursor, né? O cara que foi à frente, o pregador que pregou no deserto da Judéia. Viu? O que está acontecendo? Uma voz começou a falar. O grande problema é a voz que fala na nossa mente. E eu não me canso de falar e de pregar que a mente mente. Então, quando nós ouvimos uma voz através da nossa mente, nós temos que não tomar uma decisão imediata em falar, decidir ou opinar. Quando a voz chega à mente, nós precisamos parar, pensar, levar essa voz para o espírito. No espírito, essa voz
vai ser discernida. A voz chegou na mente, ela tem que entrar no espírito para ser discernida. Se ela for apenas uma voz mentirosa, quando ela estiver diante do espírito, no nosso espírito, ela vai então ser julgada. E se não é real, ela vai ser esquecida. Se for uma voz divina, tá? Porque a voz divina também vem na mente. Se for uma voz divina, se for um falar, uma voz governante, então o Espírito vai dar testemunho dessa voz. Você consegue entender a minha linguagem? O que eu estou falando? O grande problema são um acúmulo de vozes que chega na nossa mente todos os dias. Eu estava lendo esse texto e fiquei pensando, como pode João Batista, o precursor de Jesus, duvidar se aquele que estava operando o milagre era Cristo? Era Jesus? Ou tinha que esperar outro? Vai lá, fala para ele se ele é Jesus, se ele é o Cristo, ou se nós temos que esperar outro alguém. As dúvidas. O grande problema, queridos, é as dúvidas. Existem dúvidas que ela parte de coisas mínimas, mas existem dúvidas que partem de coisas extremamente grandes, como essa. Meu Deus, o profeta João Batista está duvidando de Jesus, do qual ele próprio foi o seu precursor. Então eu e você que estamos pregando a palavra, você que ora, você que ministra, você que abençoa pessoas, quantas vezes vozes tentam confundir a nossa cabeça? Quantas vezes vozes tentam, amados, chegar na nossa cabeça e colocar outro tipo de voz, outro tipo de direcionamento? Preste atenção, o homem, amados irmãos, em seu ser tripartido, ele tem a ação governante da alma. A alma, que é chefiada pela mente, ela tem um poder governante, um poder decisivo. Quantas vezes nós pensamos, decidimos e fazemos, e o que fazemos não é certo. Quantas vezes nós pensamos, decidimos e falamos, e o que falamos é um problema e traz um problema para nós mais tarde. Então, olha como que é importante, queridos, a questão de não ir falando o que pensa. João Batista pensou, chamou os discípulos e falou. E foi um absurdo. Mas aconteceu com João Batista, isso pode acontecer conosco todos os dias. Quantas decisões nós tomamos que não foram decisões legais? Quantas palavras nós falamos que não foi palavras que edificou, mas foi palavras que destruiu, quem sabe? Então é muito importante, queridos, pensar nisso e atentar com muita diligência na questão da voz. Qual é a voz que está decidindo dentro de você? É a voz que chega na mente, não vai para o espírito e a partir da mente ela governa, isso é alma, ou é a voz que vai para o espírito, passa pela consciência, passa pela intuição e dentro da comunhão, que é onde habita Deus no nosso espírito, então há uma definição governante celestial. Toda decisão governante celestial, ela está no nosso espírito e parte do nosso espírito. É aí a casa favorita de Deus, é aí que Deus então dá suas diretrizes. Quantas vezes nós ficamos pensando que Deus vai descer do nosso lado em pé, vai apontar e vai dar uma direção. Não, nós precisamos nos conhecer e saber, queridos, que nós somos instrumentos de Deus nessa terra. Você é um instrumento de Deus nessa terra. Eu vou lembrar aqui uma palavra. Estávamos conversando com meu amado irmão sobre a questão de João 14,6. João 14,6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa palavra, o caminho, quando nós lemos ali o caminho, a gente logo vê na nossa mente um caminho que a gente tem que seguir esse caminho.
Mas isso é uma palavra simplesmente da mente, porque se formos interpretar o caminho à luz dos originais, como grego, por exemplo, você vai encontrar que o caminho é uma constituição. O caminho é um estilo de vida. O caminho é uma comunhão entre o divino e o humano e uma constituição, amados, real e verdadeira, visível, que caminha nessa terra. Então, o caminho, amados, ele é interpretado no grego como uma constituição. Esse caminho está dentro de você. É a vida de Deus dentro de você, levando você. E você passa a ser esse caminho, porque Cristo está dentro de você. Pessoas vão te seguir. Paulo, tendo essa convicção, ele disse, vocês podem me imitar como eu sou imitador dele. Paulo não estava querendo dizer que ele era melhor do que os outros para imitar Jesus. Paulo estava querendo dizer que Jesus habitava dentro dele e agora aquilo que ele estava falando não era ele, mas era o Cristo. Então são realidades que nós precisamos ganhar e a palavra revelada, a palavra de Deus, amados, aqui acerca da voz que decide, é a voz constituinte que decide. Não é a voz apenas que nós ouvimos pelos nossos ouvidos, mas é a voz que fala dentro de nós e nos constitui para tanto. Essa é a voz que decide. Deixa essa voz decidir a sua vida, te levar, caminhando, abençoando, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais uma palavra. Muito obrigado pelo Senhor na nossa vida. Que o Senhor continue abençoando os meus queridos irmãos. Pai, nós oramos e nós clamamos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.